Glória a Deus. Por que devemos combater as seitas? Porque está escrito: deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Está em Tito, capítulo 1, verso 9. Ordem mundial. Esses termos, nova era e nova ordem mundial, estão na boca aí de muita gente, dos políticos, dos economistas, dos líderes, porque estão, em boa parte, influenciados por essa doutrina da nova era. Estão esperando uma ordem mundial que não sabe quando vai chegar, em que haverá uma globalização mundial, quando haverá uma só moeda, um só partido político, um líder mundial, um só governo, um só grupo militar. Então, tudo isso encaminha para o quê? Para o tempo do anticristo, não para uma nova era de paz e prosperidade, como prega os noverinos. Mas vamos explicar aqui a respeito das eras da nova era. Entendem que a humanidade evoluiu dentro de ciclos divinos, ou eras astrológicas, compreendendo cada um desses ciclos um período de 2150 anos, mais ou menos, como a seguir descrevemos. Era de Touro, do ano 4304 a 2154 a.C. Era de Carneiro, do ano 2154 ao ano 4 a.C. Era de Peixes, de 4 a.C. a 2146 depois de Cristo. Era de Aquário, de 2146 a 4296 depois de Cristo. Então vocês viram que, pelos cálculos do movimento Nova Era, a nova ordem mundial, na era de Aquário, só começará daqui a 143 anos. Mas esses números, essas datas, não são precisas, e também não há um consenso a respeito dessas eras. Os doutrinadores do movimento não são unânimes com relação a esses ciclos: era de Touro, era de Carneiro, era de Peixe, era de Aquário. O que fica bem entendido é que eles querem dizer o seguinte: que a era de Jesus Cristo já passou, que a era de Peixes era a era em que atuou Jesus Cristo, que ela está passando, aliás, que ela dentro de mais alguns anos nós não estaremos mais sob a influência dessa era de Peixes, mas entraremos na era de Aquário, que é regida pelo planeta Urano. Vocês vejam que existe uma forte influência da astrologia na doutrina do movimento Nova Era. Mas nós, como já vimos, a era de Jesus não passou. Ele é eterno, ele é divino, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Está no Evangelho segundo São João, no primeiro capítulo, dizendo que ele no princípio estava com Deus, que ele é Deus e que ele se fez carne e habitou entre nós. Isso é que ensina a palavra da verdade. No livro de Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7, nós lemos que o reinado de Jesus é eterno e não terá fim. Diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e do seu reino, para o firmar e o fortificar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. E na visão do apóstolo João, na ilha de Patmos, Jesus se apresenta e diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor.
que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 1, verso número 8. Por isso, meus amados, nós não podemos deixar de refutar doutrinas demoníacas, doutrinas que condenam, que não aceitam a divindade de Jesus Cristo, o seu poder e a salvação que existe nele. Agora vamos ver o que o movimento Nova Era pensa do homem. Qual a sua doutrina a respeito do homem? Diz assim: o homem possui energia cósmica capaz de fazer milagres. Nele habita todo o bem e todo o mal do universo. O homem é o centro de tudo, antropocentrismo. Cristo não é uma qualidade exclusiva de Jesus, mas um estado de consciência a dispor de qualquer um que queira evoluir. O homem carrega dentro de si tudo o que precisa para a eternidade, bastando desenvolver sua percepção cósmica pela meditação e outras práticas. Cada homem criará sua própria realidade. O filósofo grego Protágoras, que viveu 400 anos antes de Cristo, disse que o homem é a medida de todas as coisas. A nossa refutação a essa doutrina antibíblica é a seguinte: a Bíblia diz que somos pecadores, que temos uma natureza corrupta, que precisamos nos reconciliar com Deus mediante a fé no Senhor Jesus. No livro de Efésios, capítulo 2, versos 8, 9 e 10, nós lemos o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E Jesus disse: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então é essa a palavra de Deus, é essa a palavra de vida eterna, é essa a palavra da Bíblia Sagrada. A doutrina do movimento Nova Era a respeito do homem coincide exatamente com o que o diabo falou a Eva no jardim do Éden. Gênesis 2, versos 16 e 17. Após Deus haver criado o homem, disse: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o diabo se apresentou a Eva e disse que ela poderia comer daquele fruto proibido. Mas aí Eva disse: não, mas o Senhor disse que se eu comer dessa árvore, eu morrerei. Então o diabo, com a sua astúcia, disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então a mulher deixou-se levar pela lábia, pela conversa do diabo, e entrou em pecado, e com ela, com o primeiro casal, toda a humanidade foi atingida pela lepra do pecado, que nós chamamos pecado original ou natureza pecaminosa. Então o plano nasceu já há muito tempo, o mesmo princípio de fazer o homem igual ou superior a Deus, a mesma filosofia, a mesma doutrina, o mesmo ensinamento, o mesmo engano que vem de há muito tempo, agora num plano muito mais bem elaborado que esse plano do movimento Nova Era. Vamos ver agora o que o movimento Nova Era diz a respeito de Jesus. Qual o seu pensamento, a sua doutrina, a sua filosofia a respeito do nosso Salvador? Jesus era uma